Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Levante sua mão direita assim. E diga assim comigo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém, igreja? Feche os seus olhos, curva a tua cabeça, coloque tua mão no coração e antes do louvor vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por estar aqui nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por estar aqui nesta noite para te louvar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e a igreja diz: amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Já declare. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem. Tu és único, Senhor. É tudo teu. Único, tu és o único. Solta a sua voz e adore a Ele. Só existe um. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu. Mais uma vez. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Coloque tua mão no coração e diga: único. Único, tu és o único. Louve, louve ao Senhor. Tu és incomparável, minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Mais uma vez, único. Único, tu és o único. Incomparável. Não existe outro. Não existe outro. Ele é único. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Meu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único. Declare. Incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
Não sei mais o que fazer. Sem tua presença, não sei viver. Não existe vida além de ti. Diga único. Único, tu és o único. Incomparável és a minha vida. Teu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é todo teu. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Solta sua voz e adore a Ele. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Mais uma vez, único. Único, tu és o único. Incomparável és na minha vida. Mais uma vez, toda a igreja. Teu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Pode ser melhor essas palmas para Jesus? Diga assim: Deus, tu és o único na minha vida. Amém, igreja? Aleluia. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão, aleluia. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão, meu Pai, é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Adore, adore, adore. Adore, igreja. Adore a Ele. Por ti,
você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão amado por ti, meu Pai. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Eu nasci pra te adorar. Cadê os adoradores dessa igreja? Então adore! Adore, adore, adore! O amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti, meu Pai. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em sua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh.
do teu coração. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado. Me sinto tão mimado por ti, meu Pai. E é tão belo saber que eu sou filho E que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Declare: eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Toda a igreja. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre. Mais uma vez, só a voz da igreja. Abba. Teu amor. Abba, Pai, Paizinho querido, queremos declarar mais uma vez que somos felizes de sermos chamados teus filhos. Obrigado pelo Espírito da adoção que clama em nós, Pai. Obrigado porque temos hoje a alegria de fazermos parte da tua família e queremos te conhecer mais. Queremos te conhecer mais. Queremos desfrutar mais da tua presença. Queremos desfrutar mais do teu amor. Revela mais o teu amor. Revela mais o teu amor. Queremos conhecer mais profundamente o teu amor. Queremos nos aprofundar neste amor. Enraizar as nossas vidas no teu amor. Obrigado, porque estamos hoje diante da tua presença e sabemos que a tua glória que está neste lugar, a tua glória está neste lugar, a tua presença está neste lugar, e que nós podemos ser tocados por ti. Toca-nos profundamente, alcança a nossa vida, alcança a nossa mente, o nosso coração, alcança-nos, Senhor. Queremos ser transformados pela tua presença. Transforma-nos, Senhor, muda as nossas vidas, e queremos mais uma vez oferecer a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, e entregar o louvor e a adoração, porque tu és digno de receber.
Queremos te adorar a cada dia. Queremos te agradecer a cada dia. Queremos dedicar as nossas vidas a ti. Mais uma vez, para a glória de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Vamos aplaudir forte ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Revela-nos mais o teu amor, Pai. Revela-nos mais o teu amor, Pai. Coloque a mão no coração e diga assim comigo: Espírito Santo, esta noite pertence a ti. E o meu coração está aberto para receber o poder da tua palavra. Que a semente do teu reino se junte à presença do teu Espírito neste lugar. E que essa semente caia em bom solo no meu coração, que ela germine, que ela cresça e se torne uma árvore frondosa, e que o fruto dela seja para a vida eterna, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja viva do Senhor. Quando sou feliz estar na casa de Deus, diga amém. Poder se assentar, queridos, que bom que estamos juntos na casa do Senhor. Estou muito feliz com esse momento da igreja, que estamos voltando às Escrituras Sagradas e estamos lendo a Bíblia todos os dias. Amém, igreja? Amém, igreja? Estamos lendo a palavra, meditando na palavra, e como eu tenho sido abençoado com essa leitura, e tem sido uma bênção esse momento. Domingo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas que bom que estamos tendo essa oportunidade da igreja de estar na palavra do Senhor. E falando da palavra do Senhor, eu quero convidar você a ir comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Eu estou na Almeida Revista Atualizada ARA. Você me acompanha na versão que você tiver. Eu estou em Marcos capítulo 4, verso 26. Se você está comigo, diga reino. Está fraco? Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, igreja do Senhor. Disse ainda, o reino de Deus é assim. Diga comigo, o reino de Deus é assim. Está muito fraco, diga comigo, o reino de Deus é assim. A Bíblia diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Irmãos, é interessante, porque algumas coisas acontecem na nossa vida assim, que a gente vai vendo os alinhamentos do Senhor. Eu estava procurando algumas canções dentro da plataforma do YouTube, e nós acabamos trazendo aquela música para a igreja, né, aquela que cantamos do domingo, fala que ela canta exatamente sobre essa questão de que a voz de Deus ela é única, ela é incomparável, ela é a voz que traz vida. E eu comecei a me lembrar de todas essas coisas que já vemos ministrando sobre o poder da palavra, o poder criativo da palavra e como a fé é falar. E enquanto eu estava fazendo essa busca, por alguma razão, o YouTube começou a me sugerir alguns vídeos. E algum dos vídeos que o YouTube me sugeriu foram os vídeos antigos das minhas mensagens de Sacal.
E eu falei sobre Sacal também no domingo, sobre a sabedoria prática. E aí, quando eu comecei a revisitar algumas coisas antigas, algumas coisas tinham 5 anos atrás, 6 anos atrás, sobre Sacal, eu encontrei algo interessante que eu quero começar essa palavra falando sobre isso. Sobre nós lermos a palavra, meditarmos na palavra de forma intencional. Diga comigo, meditar na palavra de forma intencional. O que é meditar na palavra de forma intencional? Nós vamos meditar na palavra buscando que esta palavra ela se torne a semente que nós vamos fazer germinar em Cristo. Amém? Toda palavra, ela é a semente do reino de Deus. E é isso que a parábola do reino, essa parábola que eu li agora, ou esta, melhor dizendo, esta metáfora que Jesus trouxe agora, seria melhor dizendo assim, ela faz parte do texto inteiro sobre Jesus falando como é o reino de Deus. Ele começa falando sobre a parábola do semeador. E ele diz que se você não entende a parábola do semeador, você não pode entender as outras. Isso não significa que a parábola do semeador é uma chave. E quando ele fala sobre o reino, ele usa mais uma vez uma imagem tirada da agricultura. Ele diz, o reino de Deus é como um homem que planta uma semente. Diga comigo, um homem que planta uma semente. Então, ok, eu quero que você pare aqui e pense comigo. O reino é como um homem que planta uma semente. A Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então significa que quando eu medito na palavra de forma intencional, eu estou buscando sementes para plantar em minha própria vida. É por isso que quando a gente volta para a mensagem que eu preguei domingo, e se você não ouviu essa mensagem, ela está salva no nosso canal no YouTube. Uma mensagem maravilhosa que eu ministrei domingo, acerca de que o nosso sucesso está atrelado à meditação da palavra. Amém? E Josué capítulo 1, verso 8 diz, não aparte da sua boca o livro desta lei. Por que o texto não tem uma imagem ocidental, ou a imagem do nosso bom português dizer, não afaste o livro de diante dos seus olhos? Seria o comum a gente pensar em um livro diante dos nossos olhos, porque vamos ler o livro, mas a ideia da cultura hebraica não é você ler o livro, é você meditar no livro, e meditar não é pôr o livro diante dos seus olhos, é pôr o livro na sua boca, é você falar essa palavra, é você ler a palavra com a sua voz, acompanhando a sua respiração, é você dar som a esta palavra, porque a forma que Deus criou todas as coisas foi liberando a sua palavra, foi falando, e que Deus fale com esta casa, que Deus fale com esta igreja, que Deus fale com a sua vida, que Deus fale no seu quarto, que Deus fale no seu lugar secreto, que a sua vida seja mudada pelo falar de Deus. Amém? Alguém pode dizer aleluia? E aí voltando, antes de eu continuar, voltando para a parábola do semeador, o problema nunca está com a semente, é sempre com o solo. Nós é que precisamos preparar o solo do nosso coração. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia, glória a Jesus. Então diga assim comigo, diga comigo, o reino é assim. Eu até vou melhorar, diga assim, Jesus disse, o reino é assim, é como homem, diga comigo, é como um homem que planta uma semente. Ok, então eu preciso entender o reino de Deus da mesma forma que eu entendo um homem plantando sementes. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Ok, agora vamos lá. Jesus ensinou na sua palavra, no Salmo 1, que o justo, ele é como a árvore frutífera. Diga comigo, eu sou essa pessoa. Então, Jesus ensinou no Salmo 1 que o justo é como a árvore frutífera. E ele reforça isso em sua própria palavra, em João capítulo 15, dizendo, eu sou a árvore verdadeira, eu sou
a videira verdadeira. Vocês são os meus ramos. E novamente ele traz a imagem de uma árvore. E aqui ele traz o ensino de como o reino funciona. Como quem planta semente. Basta você então ligar os pontos. Ligue o que você já ouviu até agora sobre árvores. E Jesus diz, o reino funciona com sementes. Então toda imagem que Jesus criou de árvores, seja no Salmo 1, seja em João 15, você liga agora com o ensino de Marcos 4, porque começa com uma semente. E aí eu quero começar a falar sobre isso. Se vamos ser didáticos, esse seria o primeiro ponto. Vamos falar agora sobre plantio. Diga comigo, plantio. Ele diz, o reino de Deus é assim, é como o homem que lança a semente na terra, ou como o homem que planta a semente na terra. Então, a primeira coisa que eu quero falar agora é sobre o plantio. Bem, como você entende essa ideia de plantar sementes? Porque no mundo físico, você precisa criar sulcos na terra, você precisa abrir a terra para que a semente seja colocada dentro da terra. Uma semente, como Jesus disse, que cai à beira do caminho, ela não pode produzir o que ela foi destinada. Ela precisa ser plantada no solo, cair em bom solo, então ela vai realizar aquilo que ela foi destinada para fazer. Então, se você traz isso para a sua vida, como você entende que uma semente é plantada? Bem, Jesus declarou também, na parábola do semeador, que existem sementes que elas ficam de forma superficial sobre a terra, e as sementes que caem no solo de forma superficial, à beira do caminho, elas podem ser devoradas pelas aves do céu. A Bíblia diz, as aves descem e comem as sementes que ficaram à beira do caminho. Então Jesus disse, eu vou dar explicação para vocês desta parábola. A semente que cai à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas porque não a entendem, não a compreendem, Satanás vem e arranca a semente que foi plantada dos seus corações. Então significa que uma semente que é a palavra, ou a semente que é a palavra, quando ela não é entendida, compreendida, ela fica na superfície. Para que a semente seja plantada, ela precisa ser compreendida, precisa existir entendimento. Então, eu vou te dizer algo que muda uma chave dentro de você. Antes da palavra gerar fé em você, você precisa ter entendimento da palavra. A palavra não vai gerar fé em você enquanto você não entende a palavra. Diga comigo, o entendimento, mais uma vez, o entendimento precede a fé. E aí você entende porque tem tantos crentes querendo ter fé, mas acham que a fé vem de orar mais. Jesus nunca disse na palavra que a fé vem de orar mais. Na verdade, quando você ora, você já tem que ter fé. Jesus disse, quando você orar, você tem que crer que aquilo que você pediu será feito. Você não ora pedindo fé, você ora exercitando a sua fé. A sua fé vem da palavra. A sua fé vem da palavra. Mas você não terá fé se primeiro não existir plantio. E o plantio, Jesus ensinou na parábola do semeador, que se alguém ouve a palavra e não entende, a semente fica superficial. A ave pode devorar a semente. Mas se a semente, quando ela cai em bom solo, ela cai no profundo do solo, é porque houve entendimento. Houve o quê? Aí voltamos. O que é que mais você precisa pedir a Deus na sua vida? Ter entendimento, irmão. Entendimento. A gente pede a Deus carro, a gente pede a Deus apartamento, a gente pede a Deus para ficar rico, a gente pede a Deus um bocado de coisa. Quando você deveria pedir a Deus entendimento. Na verdade, enquanto você não entende uma coisa, você nunca fará bom uso disso. Nunca. É por isso que tem líderes que abusam da liderança. Por isso que tem líderes, pastores que abusam do pastoreio, abusam. Eles não lideram as ovelhas, como é que eu poderiam dizer, eles oprimem, no sentido de fazer mau uso da liderança. Eles se aproveitam. Por quê? É falta de entendimento. Eles não entendem para que aquilo existe. Quando você não entende uma coisa, você vai fazer o quê? Mau uso. Tudo que você não entende, não compreende como aquilo funciona, você vai fazer mau uso, vai estragar aquilo.
Tudo. Pense em qualquer coisa na sua vida. Comece a refletir qualquer coisa na sua vida. Tudo que você não entende vai fazer mau uso. Você vai estragar. Você vai detonar. Porque você não entende para que aquilo funciona. É igual casamento. Quando você não entende para que casamento existe, você vai abusar do seu casamento. E vai estragar seu casamento. E as pessoas já dizem que casamento é sorte. Casamento não é sorte. Casamento também é processo. Diga comigo, casamento é processo. Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus entendimento? Se você não consegue lembrar a última vez que você pediu a Deus entendimento, então a sua leitura bíblica não é intencional. Você está lendo apenas de forma religiosa. Você está tentando cumprir tabela. Mas se você está orando, pedindo a Deus entendimento, então você está querendo extrair dessa palavra a semente que vai mudar a sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, a semente só pode germinar se ela estiver abaixo da superfície. Você já entendeu? Para você plantar a semente, para ela ir no solo, no profundo solo, você cavar o solo e plantar a semente, essa semente precisa ser, que é a palavra, precisa ser entendida, compreendida. Você precisa ter compreensão, entendimento da palavra. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto aqui. Já falei sobre o plantio. A Bíblia diz assim, então o homem que... Vamos ler novamente o texto. Vou pedir que coloque aqui, que facilita para mim. Coloque. Aí a Bíblia diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, é dessa forma que você deve compreender. É como se um homem lançasse a semente à terra. Aí o texto continua dizendo, já falei sobre essa parte. Vou entrar aqui agora. Depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Diga comigo, germinar. Diga comigo, germinar. Ok. Você já parou para pensar que o texto aqui, ele começa a nos explicar a ideia de um processo? Porque a Bíblia diz que o homem planta a semente, mas o objetivo do homem, aqui do texto, não é a semente. Não é o objetivo dele. A Bíblia não diz, ele planta a semente e fica satisfeito. Não. A Bíblia diz que o objetivo dele é o que a semente vai resultar. Está claro isso ou não? Mas você já entendeu que a semente, ela não pode se tornar aquilo para o qual ela foi criada, se ela não for muito abaixo da superfície. Quanto mais profundo uma semente vai aqui nessa ideia, maior significa que você teve uma compreensão, um entendimento daquilo que você está lendo, da palavra que você está absorvendo. E a Bíblia diz que primeiro a semente germina. Diga comigo, germina. Diga comigo, a semente germina. Quando a semente está germinando, não é minha área, mas eu fiz uma breve pesquisa, ela passa por 3 fases. A primeira fase da semente, quando ela vai germinar, chama-se fase do descanso. É quando dentro da semente, o que eles chamam de embrião, se desperta quando existe umidade, a umidade suficiente na terra. Então, ela entra no estado de descanso e o embrião que está dentro da semente é despertado. Ok? E depois que esse embrião que está dentro da semente é despertado, nasce o que eles chamam de a raiz primária. Diga comigo, a raiz primária. Eu pergunto a vocês, a raiz cresce diante dos seus olhos ou oculto dos seus olhos? Pronto. É por isso que às vezes a gente lê um texto e não entende. Como é que esse homem é um lavrador? E a Bíblia diz assim, depois dormisse e se levantar de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele. Como é que ele é um agricultor e não sabe como as sementes germinam? É contraditório. Olha para pensar. A Bíblia diz assim, então um homem que não sabe nada de agricultura,
O reino de Deus é como um homem que não sabe nada de agricultura, mesmo assim ele começa a jogar sementes. Não, não, não. O homem sabia o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que dormindo e acordando, ele não sabe como a semente germina e cresce. Esse não sabe como não é ele não tem ideia. Esse não sabe como no original é ele não vê isso acontecer. Por isso que a Bíblia diz que depois que ele faz a parte dele, que é plantar, ele não tem mais poder sobre a semente. Porque a semente agora vai crescer oculta aos olhos dele. Não é que ele não sabe. Gente, se ele não soubesse que a semente ia crescer, ele não plantaria. Por isso que eu disse para vocês, a gente precisa ler a Bíblia com a inteligência que Deus nos deu. Amém? Porque tudo na Bíblia faz sentido. Como é que o cara é agricultor e não sabe como a semente germina? Ele não é leigo, ele sabe. Então significa que ele confiava no poder da semente. Agora, o que a Bíblia diz? Que ele vai se ocupar com a vida dele. Ele vai dormir, vai acordar, ele não tem mais poder sobre a semente. Porque o poder que ele possuía sobre a semente era de plantar a semente. Agora que a semente está dentro do solo, o poder passou a ser do solo. Quem agora tem poder sobre a semente? E Jesus disse isso no texto. Quem tem agora... Volte, vai para o verso, acho que é o 28. Põe aqui para mim o verso 28, por favor. Aqui. A terra por si mesma frutifica. Quem agora tem poder sobre a semente? A terra, o solo. Está falando sentido para você? Diga amém. Então diga assim comigo. Germinar. Diga comigo. Germinar. Primeiro é criar raízes. As raízes não estão diante dos seus olhos. Ela está oculta. Por isso a Bíblia diz, acordando e dormindo, ele não sabe como isso acontece. Ou seja, esse não sabe, ou seja, ele não está vendo acontecer. E aí agora é porque alguns crentes entram em crise. É por isso que quando você ora e você não vê nada acontecer, o diabo consegue lhe tentar a duvidar de que nada está acontecendo. Mas quando você ora, você não está trabalhando com os galhos, você está trabalhando com as raízes. Você não pegou. Quando você ora, você não está trabalhando com os galhos, você está trabalhando com as raízes. Alguém pode dizer amém? E diga assim, não é porque eu não vejo que não está acontecendo nada. O que é que está acontecendo? Diga comigo tudo. O que é que está acontecendo? Irmãos, até a neurociência diz que quando você ora, é uma das únicas ações humanas que você tem atividade elétrica em todo o cérebro. É a única. Só oração. Só oração faz isso. Ela ativa todo o cérebro. Todo o cérebro. Os dois hemisférios, lobo frontal, tudo acende quando você ora. Por que será? Por que será? Porque quando você ora, envolve todas as suas faculdades. Todos os seus recursos são envolvidos na oração. Na oração, você é completo. Na verdade, se você for parar para pensar nesse ponto, você nasceu para orar. Você nasceu para isso. Você foi desenhado para isso. Então, naquela hora, você está fazendo uma coisa perfeita. Que você foi criado perfeitamente para fazer. Alguém pode dizer aleluia? E deixa eu te dizer algo mais sobre oração. Quando você ora, você não só muda o seu estado mental. A ciência diz também que quando você ora, ou você tem o hábito de orar, você começa a mudar até a atividade cerebral. Diga assim comigo, a oração, diga comigo, a oração é espiritual, mas o benefício é físico também. Mas vamos lá. Quando falamos então de raízes, as raízes crescem na terra, oculta aos olhos. Sim ou não? Você não vê, está lá oculta. Mas está acontecendo algo, sim ou não? Tudo começa ali. Aí eu pergunto a vocês,
Se o objetivo de Deus é que nos tornemos árvores frutíferas, então o fim das coisas são fruto. O fim da árvore, ou o objetivo da árvore, é o fruto. O fruto é o palco. A raiz é o bastidor. As pessoas têm um afinco, uma busca pelo palco. O que muda a vida das pessoas não é o palco, é o bastidor. É o que você faz quando ninguém está vendo. Vamos aplaudir Jesus por isso. É Bíblia, irmão. Bíblia pura. As pessoas têm afinco pelo palco. Diga comigo. O fruto cresce na luz, mas a raiz cresce na escuridão. Amém? E não tenha medo de escuridão aqui. Porque escuridão aqui, não estou falando de trevas malignas. Escuridão é apenas uma coisa que está o quê? Oculta. Né? Oculta. Escuridão nesse sentido. É uma coisa que ainda não veio o quê? A luz. O bebê cresce na escuridão. Já parou para pensar nisso? Não existe luz no útero da mãe. Ele está lá dentro do saco. A minhoca, lá cheio de água, não tem luz lá. Está tudo escuro. Sim ou não? Tanto que a gente chama assim, a mãe deu a luz o quê? Porque ele vê o quê? Para o exterior. Enquanto ele está lá no escuro, não tem luz. A semente é a mesma coisa. Ela está na escuridão. Porque ela está oculta aos nossos, mas está acontecendo algo. Quantos podem dizer aleluia? Você que começou a meditar na palavra, coisas estão começando a acontecer. Amém? Eu senti uma alegria tão grande no primeiro dia. Eu me senti um menino. E eu até fiz essa oração. Eu lembrei dessa oração assim, eu disse assim, Senhor, eu vou orar novamente o que eu já orei algum tempo atrás. Eu orei, eu disse, Deus, eu ainda sou aquele menino de 15 anos de idade que orava e dizia, Senhor, eu quero ser como Moisés, eu quero ouvir a sua voz. Porque a tua palavra diz, que isso me marcou, eu lembro até hoje, foi a coisa que mais me marcou quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha 15 anos de idade. Eu disse, tua palavra diz que o Senhor se revelava a profetas com sonhos e visões, mas com Moisés, o Senhor falava como um amigo, face a face. Eu com 15 anos, eu não pedi a Deus uma bicicleta, não pedi a Deus roupa, não pedi a Deus relógio, eu pedi a Deus para ouvir a voz dele. Era o meu pedido, com 15 anos de idade, o meu sonho era ser como Moisés e ouvir a voz de Deus. E eu disse, Senhor, eu quero ouvir tua voz. E ali me veio uma alegria. E há pouco eu estava aqui conversando com algumas ovelhas e elas me disseram a mesma coisa. Que o que veio de sentimento no coração foi esse, alegria. E aí eu me lembro de Jesus, nós estamos achando um tesouro. A Bíblia, a palavra de Deus é um tesouro inesgotável. Alguém pode dizer aleluia? Agora diga assim comigo mais uma vez, está crescendo longe dos meus olhos, mas está crescendo. Vocês entendem que está crescendo longe dos olhos? Porque a semente está enraizando, criando raízes. Amém? Ela está crescendo para baixo. Está crescendo oculto dos olhos. Por isso que a Bíblia diz, dormindo ele e acordando, ele não sabe como aquilo acontece. Porque está oculto dos olhos. Mas está acontecendo. Então diga comigo. Primeiro, o plantio. Depois, a raiz. Ok? Então, essa segunda parte aqui, eu estou falando da raiz, onde eu falei sobre germinar. Então, diga comigo, o fruto surge na luz. A luz cresce, a raiz cresce na escuridão. Então, lembrando, novamente, o fruto é palco, mas o processo é bastidor. É o que ninguém está vendo. Amém? Ok. Agora, vamos lá. Antes de eu entrar aqui no último ponto. Deus estava com você até aqui, diga amém. Ok, deixa eu falar uma outra coisa. Então, falei sobre o plantio, falei sobre a raiz. Quero falar novamente aqui sobre a semente. Vamos voltar aqui para a semente. Ok, diga assim comigo. A semente representa o quê?
O que você está fazendo? O que você está fazendo é a semente. Toda vez que você quiser responder o que é a semente? Diga comigo, o que é a semente? O que você está fazendo é a semente. A Bíblia diz, o reino de Deus é como o homem que que lança uma semente na terra. Toda vez que esse... Vocês creem que Deus está nesse lugar? Pois eu acabei de ouvir Deus falar comigo aqui agora, no em cima. Escute. Deus está me dizendo que muitos de vocês não entendem a resposta dele, porque Deus não responde em forma de árvore. Ele sempre responde em forma de semente. Você está orando por coisas que você acha que a resposta vai vir já na forma de árvore. E a resposta vai vir para você ainda na forma de uma semente. Mas já é a resposta de Deus para você. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, eu vi isso aqui muito forte. Meu Deus. Então escute, igreja. A semente é o quê? O que você faz? O que você está fazendo é a semente. Agora, percebam. A Bíblia diz que a semente, quando ela é colocada no solo, a Bíblia diz, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão na espiga. Não é isso, sim ou não? Diga comigo. A erva, a espiga e o grão na espiga. Diga comigo. A erva, a espiga e o grão na espiga. Agora eu pergunto a vocês. Erva, espiga e grão na espiga são etapas, sim ou não? Se são etapas, então o nome disso é o quê? Love you. Vocês entendem? Faz sentido para você a Bíblia ou não? Tudo isso então é o quê? Então se eu entendo, eu já estou me adiantando aqui, mas são os bons, os spoilers. Então se Jesus diz, o reino de meu Pai é assim, é um homem que lança semente sobre a terra, então significa que enquanto eu não entendo isso aqui, eu não entendo o reino. Faz sentido para você? Faz sentido para você, sim ou não? Então significa que o reino não começa como árvore, o reino começa como e o reino também passa por etapas, porque o reino também se desenvolve na minha vida em um processo. Deu para entender ou não? Então olha comigo, processo. Foi o que eu já falei. As pessoas, elas têm inveja do fruto, nunca do processo. Porque o fruto é palco, o processo é bastidor. Ninguém vê o que está acontecendo. Deu para entender ou não? Quando a gente olha para a palavra, então significa que, vamos lá, a semente, o quê? Diga comigo, a semente, o quê? Diga comigo, a semente, o quê? Diga comigo, plantar a semente é o como. Como? É o processo. Depois você planta a semente, é o como. Aí vem todo o processo. A semente vai criar raiz, ela vai virar erva, a espiga e o grão na espiga. Está fazendo sentido para você, sim ou não? Então, o que é a semente? Como é plantar a... Está claro para você ou não? Eu quero que, por favor, eu não estou pedindo para vocês repetirem para a gente parecer um bando de maluco, de idiota. Não. Eu estou fazendo para vocês repetirem, para vocês fixarem a ideia que faz sentido. Diga comigo, a semente, o quê? Plantar a semente, como? Lembre-se, tudo como é o processo. Como eu vou fazer isso é processo. Agora vamos lá. Quando a semente está na sua mão, você tem escolha. Né? De forma reducionista, breve, ou você come a semente, ou você planta a semente. Mas ela está sob o seu poder, sim ou não? Mas depois que você planta, você perdeu o poder sobre a semente. Então vamos lá. Até aqui eu estou te explicando que você tem poder sobre o quê? Mas você não tem poder sobre o como. Pastor, eu discordo.
não discorde de mim ainda não. Eu já estou te afirmando que você tem poder sobre o quê? Mas você não tem poder sobre o como. De que forma nós não temos poder sobre o como? Eu estou falando da Bíblia. Irmãos, a prova bíblica que eu não tenho poder sobre o como é que eu não posso adiantar ou pular a etapas do processo. Alguém disse a verdade aqui? Deu para entender ou não? O bebê está no ventre da mãe. Queria tanto ver o rosto dele ou dela. A fisionomia mesmo, não a imagem de uma máquina. O rosto dele mesmo, dele ou dela, você vai ter que o quê? Esperar. Porque você não pode adiantar ou pular o processo. Ou as etapas do processo. Deu para entender ou não? Por mais que o agricultor queira a colheita, ele não pode adiantar ou pular as etapas do processo. Se ele é um agricultor, ele entende que ele não pode queimar etapas. Deu para entender ou não? Então você não pode queimar etapas na sua vida espiritual. Porque se você for como um cometa, rápido demais, com a mesma velocidade você sobe, a mesma velocidade você cai. É o que o maior treinador de líderes do mundo que eu já ouvi, o pastor e doutor John Maxwell, o maior treinador de líderes do planeta Terra, um crente, um pastor, o maior treinador de líderes, não tem ninguém maior que ele. Tem. Treinador de líderes não tem. Não tem. Presidentes de países treinavam com ele, liderança. John C. Maxwell. John C. Maxwell dizia o seguinte: existem líderes chamados líderes micro-ondas. Você já comeu uma pipoca de micro-ondas? John C. Maxwell dizia assim: com a mesma velocidade que você estoura uma pipoca e aquece ela, quando você abre o saco, ela esfria. Há líderes assim, que as nossas mames diziam, tudo isso aí é o quê? Fogo de palha. Rápido, igual um cometa. Mas a mesma velocidade que sobe, é a mesma velocidade que desce. Porque o que sustenta a árvore não é o tronco, são as suas, e as raízes crescem onde ninguém está vendo, no oculto. É o que você faz quando ninguém está vendo. Amém? É por isso que, como pastor, eu trago desafios para vocês, como esse agora da leitura bíblica. Mas eu posso ler a Bíblia por você? No bom sentido, eu posso fiscalizar você? Nem devo, não é meu papel. Eu posso estimular você, eu posso desafiar você. Mas o que vai fazer você fazer ou não é o seu entendimento do quanto você quer pegar essa semente e plantar na sua vida. Amém? Porque você tem poder de escolha, sim ou não? De plantar ou não a semente. Agora, uma vez que você planta na sua vida, deixa o como com Deus, Ele é especialista. Deixa este como processo com Deus. Ele sabe pegar a semente dele e dar o resultado que você precisa. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Quantos aqui não vão queimar etapas? Sabes que precisa passar por todos os processos. Alguém pode dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Amém. Deus está falando com você, diga glória a Jesus. Está fazendo sentido para você? Diga amém. Aqui comigo, ouvir a Bíblia do pescoço para cima é maravilhoso. Amém. Já perceberam que as pessoas achavam que quando a gente lia a Bíblia nos tornaria burros. Pelo contrário, a Bíblia nos torna mais inteligentes. Porque toda a Bíblia faz sentido. É o livro mais inteligente do universo. Alguém pode dizer glória a Deus? Quantos estão entendendo até aqui? Diga aleluia. Ok. Então vocês entenderam por que nós não temos poder sobre o como. Porque nós não podemos adiantar o processo ou saltar etapas. Você vai ter que respeitar o processo. Mas o que você tem poder? Ou você planta a semente ou não planta. Ou você traz, aplicando a nossa vida de reino, ou você traz essa semente para a sua vida, que é a palavra de Deus, ou não. Vai continuar vivendo de Netflix, de tantos streams e de tanta coisa, ou você vai trazer a palavra
para você. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok, último ponto aqui. Comecei falando sobre o plantio, depois entrei na raiz, agora falei sobre a semente, agora eu quero falar da árvore. Escreva comigo, árvore. Ok, próximo ponto aqui, vamos falar sobre a árvore. Ok, vamos lá. Eu disse para vocês que no processo de germinação, na minha área, eu tive que pesquisar, mas os estudiosos que fizeram os textos, ou publicaram os textos que eu li, diz que o embrião, que vai se tornar a futura árvore, está escondido dentro da semente. E a primeira fase que a semente entra é na fase do descanso. E precisa das condições adequadas para que esse embrião ecloda, ele venha para fora. E aí depois vem a raiz primária. Agora, pense comigo. O agricultor, ele planta a semente visando a colheita. Visando o quê? A colheita. Mas como eu disse, ainda que o fruto é o objetivo do agricultor, ele sabe que ele não pode acelerar o processo, nem pular etapas. Então guarde isso comigo. Fruto não vem com imaturidade. Fruto só vem com maturidade. O fruto não nasce da semente. O fruto nasce da árvore. A árvore é a maturidade da semente. Uau! Meu Deus! Você quer dar fruto na sua vida? Amadureça. Amém? Até no mundo físico é assim. Você pegar uma menina de 10 anos, o natural é que ela não tenha filhos. Porque ainda precisa ser desenvolvido a maturidade dos seus órgãos. Sim ou não? Ela precisa chegar a uma determinada idade para ela estar madura para gerar filhos. Sim ou não? Na natureza, na agricultura é a mesma coisa. A árvore, para dar fruto, ela precisa sair do estágio de semente ou de erva e ir ao estado de árvore. Ela precisa estar madura. A Bíblia não diz, vocês serão sementes que darão frutos. O justo é como a árvore frutífera. Você vai ter que amadurecer e se tornar uma árvore. Amém? Mas tudo começa com uma, e a semente é a... Mas você precisa se tornar, você precisa amadurecer, gente. Vocês entendem por que na nossa caminhada cristã, Deus está nos esticando? Eu vi uma matéria outro dia sobre o Japão. Eu já contei aqui para vocês a admiração que eu tenho pelo Japão. E eu disse assim, eu só sou queimadinho por um pequeno detalhe. Mas, gente, eu amo demais o Japão. É um dos países que, se Deus me permitir, eu ainda quero conhecer de perto. Existe uma coisa no Japão que eu acho interessante. Os primeiros anos dos alunos na escola, eles não aprendem a língua, matemática, a história, essas coisas. Não é a ênfase nos primeiros anos na escola. Eles entendem que se você começar a dar matérias para esses garotos, você vai estar formando acadêmicos, que é o que o Ocidente faz. Os primeiros anos de uma criança na escola, eles não formam acadêmicos, eles formam cidadãos. Nenhuma escola no Japão é limpa por funcionários. São as crianças pequenas que lavam, varrem, arrumam o colégio que eles estudam. Rapaz, isso é disruptivo. Eles aprendem a dar bom dia, boa noite, boa tarde, são educados, são gentis. Eles são colaborativos, eles aprendem a dividir. Pense, que tipo de cidadãos eles serão lá na frente? Tem para fazer sentido para você ou não? Quando finalmente chega na fase de você dar o acadêmico para eles, eles já são cidadãos. Eles já sabem se comportar em sociedade, na empresa, no negócio. É porque são bem-sucedidos. O japonês, ele é tão bem-sucedido que eles têm uma coisa de alto nível de tédio. É um dos países com maior nível de suicídios do mundo. Porque eles têm tudo, que ao mesmo tempo eles não têm nada. Eles não têm, é como se a vida deles fosse tediosa. É um dos países com maior índice de suicídio do mundo. Mas é um país assim, que funciona com essa cabeça.
Então, irmãos, pense no que Jesus está querendo formar a igreja. Ela está querendo formar a igreja de um monte de menino amarelo, melequento, birrento, que se joga no chão, que esperneia, que diz, faça a minha vontade. Ou ele está tentando formar uma igreja de pessoas maduras que diz, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha, a diferença é muito grande. Os crentes de hoje, Jesus, vou te colocar contra a parede, seja feita a minha vontade. Aí você vê Jesus, a Bíblia diz, Jesus, existindo em forma de Deus, não tentou ser igual a Deus. Ele se diminuiu e assumiu a posição de... E disse ao Pai, estou aqui para ser obediente até a morte e a morte de cruz. Essa é a maturidade cristã. Essa é a maturidade de Cristo. Quando você começa a perceber que você não está vivendo para você, você está vivendo para Deus. Você vive para a glória dele. Foi o que eu falei sobre a motivação. Qual é a motivação da árvore? A motivação da árvore é dar frutos para a glória de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo, o objetivo da árvore é dar fruto. Amém? Mas a árvore é a maturidade da semente. Não é a semente que dá fruto. O que dá fruto é a árvore. Está claro aqui? Diga amém. Agora vamos mais um detalhe. Deus está falando com você, diga aleluia. Deus está falando com você, diga aleluia. Ok. Então veja. Quando eu planto a semente, então o objetivo da semente é se tornar árvore. Está claro isso ou não? O objetivo da semente é se tornar uma árvore. Porque a árvore está escondida dentro de quê? Da semente. Diga comigo, a árvore está escondida dentro da semente. Então, o objetivo da semente é se tornar uma árvore. E o objetivo da árvore é dar fruto. O fruto só vem com a maturidade da árvore. Ela não dá fruto quando ela é semente. Está claro até aqui? Diga amém. Ok, você já parou para pensar então, trazendo para o reino de Deus, e se essa semente aqui, a palavra é a semente, se a palavra é a semente, qual o objetivo da palavra? Da fruta. Ok, qual o fruto da palavra? O fruto da palavra é a fé. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra. O resultado que a palavra quer gerar na sua vida é fé. Amém? Então, a semente precisa se tornar árvore. A palavra precisa se tornar fé em você. Ou seja, quanto menos palavras existem em você, menos fé existe na sua vida. É por isso que o resultado dessa campanha que estamos fazendo é gerar mais fé na igreja. Porque quanto mais contato com a palavra, mais chance tem de fé nascer em meu coração. Eu comecei a encontrar na palavra sementes que eu preciso trazer para a minha vida e vou crer nela. Amém? Eu vou deixar essa semente germinar, ela se tornar o que ela deve se tornar na minha vida. Eu não preciso obrigar uma semente a se tornar árvore. Você não precisa obrigar essa palavra a se tornar fé. Você só precisa colocar a palavra dentro de você. Deixa a palavra entrar na sua vida, se você ver se as coisas não começam a mudar. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga comigo. O objetivo da palavra é produzir fé. E quantos aqui vão ter cada dia mais fé ao se aproximar da palavra? Diga amém. Agora vamos lá. A palavra, escute, a palavra deve ficar tempo suficiente dentro de você para produzir a fé naquilo que você espera. Ok, vamos lá então. Qual o maior medo do diabo na sua vida? O maior medo do diabo é que você creia. Porque a única forma de você ser salvo, e você entende que a palavra salvação na Bíblia, não é só você ir para o céu. Não tem essa ideia. O texto bíblico não diz isso. A palavra salvação na Bíblia não é só levar você para o céu. A salvação engloba todos os aspectos da sua vida. Quando a mulher ia ser apedrejada, e Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que lança a primeira pedra. Os homens lançaram pedra na mulher, sim ou não? Lançaram? Ela foi salva? Foi. Ela foi salva das pedras. Ela não morreu. Deu para entender ou não? A salvação engloba todas as áreas da nossa vida. Ok. O cego, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus disse, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então, torne a ver.
Ele voltou a ver, sim ou não? Ele foi salvo? Foi salvo. Foi salvo da cegueira, foi salvo. Vocês entendem? A salvação engloba tudo isso. Está fazendo sentido para você ou não? Agora, como é que você obtém as coisas no reino de Deus? Por meio da fé. Então, tudo que o diabo não quer, que você o quê? Então, vamos lá. Volte para o início da parábola. A Bíblia diz: as sementes que caíram à beira do caminho e as aves do céu vieram e comeram, são aqueles que recebem, ouvem a palavra, mas porque não a entendem, então vem o diabo e come a semente. Come a semente por quê? Porque o que antecede a fé é o entendimento. Vocês não entendem, o diabo rouba a semente antes que a semente vire o quê? Fé. Porque tudo que o diabo quer na sua vida é plantar dentro de você uma dúvida, uma interrogação. Gente, tudo que o diabo não quer, que você o quê? Creia. Porque se você crer, você será o quê? Salvo. Salvo de quê? De tudo, inclusive dele. Só tem crente hoje de Jamilton? Vou multiplicar o áudio de Jamilton. Gente, o diabo não quer que você seja salvo, porque ele não quer que você creia. Ou melhor, ele não quer que você creia, porque ele não quer que você seja salvo. Faz sentido ou não? Então, a palavra gera fé, e é por isso que o diabo trabalha para tentar nos afastar de quê? Da palavra. E quando nós nos aproximamos da palavra, ele tenta roubar a palavra, tenta nos fazer esquecer a palavra, tenta nos fazer abrir mão dela. Como você entendendo até aqui? Agora, deixa a palavra tempo suficiente dentro de você. Comece a deixar a palavra na sua vida segunda, terça, quarta, que imagine. Imagine 45 dias a palavra dentro de você. Imagine essa bomba atômica dentro de você. Imagine o poder que criou o universo. Irmãos, esta palavra foi a que criou o universo. E está escrito isso no livro de Hebreus. Pela fé, cremos que todo o cosmo visível foi criado por essa palavra invisível. Deixa essa palavra dentro de você e vamos ver o que é que vai acontecer. Deixa essa palavra germinar, tornar erva, tornar espiga, depois o grão na espiga. Lembre-se, o objetivo é dar fruto. Diga comigo, dar fruto. Agora vamos lá. Entre o plantio e a colheita existe um tempo. Diga comigo, tempo. E tudo que essa geração não gosta é de o quê? Espera. Só que isso é antagônico, é contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que uma das coisas que anda com a fé é a esperança. Esperança é esperar. Ah, pastor, eu não gosto de esperar, não. Bem, quando você lê a definição de fé, a fé é a certeza de uma coisa que você... Então, fé e esperança andam juntos. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. Você vai ter que esperar. Novamente, você tem poder sobre o quê? Mas não sobre o como. Quanto tempo vai levar? Quanto tempo esse processo vai levar? Você não tem poder. Tem para entender ou não? Entender? Pastor, eu tinha convicção que se acontecer... Quando meu pai ficou doente, eu não esperava que meu pai fosse morrer. Eu esperava que eu teria que lutar pela vida dele. Que eu teria que dar o máximo de condições possíveis para ele lutar pela vida dele. Mas eu não tinha expectativa de meu pai morrer. Seria até estranho, né? Uma pessoa ter expectativa da morte de alguém. Lembre-se, quando você planta uma semente, você tem que ter uma expectativa. A Bíblia diz, Paulo diz isso, né? Aquele que planta deve ter expectativa da colheita. A Bíblia diz, não tente fechar a boca do boi enquanto ele debulha, ele merece comer o fruto, porque ele está trabalhando, entendeu ou não? Então, a Bíblia diz, não negue colheita para quem está trabalhando. A Bíblia diz, quando o patrão paga o salário, ele está fazendo um favor. Já leram isso na Bíblia, sim ou não? Então, tudo que você planta no reino de Deus, você tem que ter uma expectativa da colheita daquele plantio. Faz sentido para você ou não? Então, não tinha. Mas eu tinha poder sobre o quê? Sobre o que eu podia fazer, que era cuidar dele. Mas eu não tinha poder sobre o como, sobre o processo. Deus tinha um outro pensamento sobre o processo. E Ele usou todo esse processo para trabalhar em toda a minha família, inclusive em mim. Porque eu já disse para vocês, nem sempre a fé responde a um milagre.
Às vezes a fé vem para você responder suportar o processo. Faz sentido para você ou não? Diga assim comigo. O objetivo da palavra é produzir fé. Quantos aqui vão se tornar uma árvore frondosa? Diga aleluia. Então a palavra precisa passar tempo suficiente dentro de você. Amém? Não deixe essa palavra se perder, irmão. Aí eu volto, irmãos. Eu vou e volto. Eu sou apaixonado por essas coisas. Eu amo pregar a palavra para vocês. Amo mesmo, de verdade. Eu sinto não, eu tenho certeza que Deus me criou para isso. Agora, vamos lá. Como é que eu faço a palavra passar mais tempo dentro de mim? Jesus disse isso em João 15, falando novamente sobre a árvore. Ele disse que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês poderão pedir o que quiser. Qualquer coisa. Se as minhas palavras permanecerem o quê? Irmão, você pode pensar como é que você faz uma coisa permanecer dentro de você? Repetindo. É a repetição. E eu fico feliz que eu há muitos anos já estou ensinando isso a vocês. Sobre o poder da repetição. Quer manter uma coisa perto de você? Repita. Repita essa coisa. Repita. Repita isso. 1 dia, 2, 10. Imagine, eu quero que você pense. Aonde você vai estar em sua vida cristã se você repetir esse processo várias vezes? De pôr a semente dentro de você e deixar essa semente vir à fé. Você levar essa semente ao lugar profundo pelo entendimento. Essa semente eclodir dentro de você e você faz. Vocês entendem? Ouçam. Ouçam bem. Se você consegue entender algumas coisas hoje da palavra, é uma ilustração, ainda vivendo no primeiro degrau, como estará a sua cabeça para entender essas mesmas coisas que você estiver no 10º degrau? Quando você estiver no 20º degrau, qual será o seu entendimento das coisas espirituais? Deu para entender ou não? Diga assim comigo, a palavra. Diga comigo, a palavra obedece a princípios. Qual o princípio que a palavra obedece? Você precisa pôr essa palavra perto da sua boca, perto do seu. Ela precisa estar dentro de você. Amém? Já disse, abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta não faz diferença na sua vida. Ler a Bíblia de vez em quando. Irmão, eu já disse a você, ninguém aqui, ninguém. Eu gosto de fazer vocês pensarem, ninguém aqui pode dizer, pastor, eu sou um homem completamente hidratado. O que é que você faz? Ah, bebo água uma vez na semana. Ah, pastor, eu sou um cara com alimentação super saudável. Ah, e o que é que você faz? Não, eu escolho muito bem meus alimentos no primeiro dia da semana apenas. Vai ser da semana eu como lixo. Ah, pastor, não tenho meus músculos bem desenvolvidos. Ah, quantas vezes você malha? Ah, uma vez na semana. Ninguém tem resultado em qualquer coisa que vai fazer, fazendo uma única vez. Essa semana eu vi uma postagem que achei engraçado. A mulher chorando, aí ela disse assim, eu fiz a minha marmita saudável para a semana toda. E por que você está chorando? Porque eu comia todas as marmitas no primeiro dia. Ninguém vai ser saudável fazendo uma única vez. Você nunca é hidratado porque bebeu um copo de água uma vez. Você nunca estará bem alimentado porque comeu uma única. Irmãos, é igual a igreja. Ah, por que eu tenho que ir para a igreja toda semana? Porque você nunca estará bem se for uma única vez. Tudo. Você quer ser bom numa coisa? Repita isso. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. E não se canse, irmãos. É muito fácil você se cansar. É por isso que tem casamentos também que as pessoas se entediam. Se você não pega o seu casamento e não dá a ele um propósito, você pode começar a achar tedioso conviver com a mesma pessoa, ter as mesmas conversas, ir aos mesmos lugares. Só que o que você vai perceber na vida é que a vida é feita exatamente dessas coisas repetitivas. Você não vai lembrar quantos supermercados você fez ao lado da sua esposa,
mas vai lembrar que fez parte da sua vida durante o casamento, está com ela dentro do supermercado, por exemplo. Faz sentido para você ou não? Faz sentido. E eu vou te dizer uma coisa. Todos nós aqui temos um grande privilégio da parte de Deus. Qual é esse privilégio, irmãos? Com todos os defeitos que temos nesse país, ainda somos pessoas livres para ler a palavra e buscar a Deus. Vamos aproveitar isso, amém? Quantos aqui vão continuar buscando a palavra? Quantos aqui vão buscar a Deus? Quantos aqui vão crescer e vão se tornar árvores frondosas? Digo aleluia. Ok. Eu quero terminar o texto com esse versículo aqui que eu encontrei hoje. Eu quero encerrar aqui essa mensagem com isso aqui. Que eu fico ensinando isso para vocês. Eu ensino certas coisas para o povo. Será que o povo acha que eu sou meio doido, que eu fico criando as coisas fora da Bíblia? Mas vamos lá. Põe aqui para mim, por gentileza. Eu quero encerrar o texto com isso aqui. Porque eu quero terminar com essa frase. O entendimento da palavra precede a fé. Lembre-se, o objetivo da semente é se tornar uma árvore. O objetivo da semente, que é a palavra, é se tornar fé. Se tornar o quê? Por isso que o diabo combate, tudo que ele combate, ele tenta tirar a palavra rápido para que você não creia. Porque tudo que ele não quer que haja dentro de você é o quê? Fé. Porque se você tiver fé, você será salvo até dele. Ele não tem mais acesso à sua vida. Amém? Você venceu. A Bíblia diz que você saiu das trevas para a luz. Saiu do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Ok, põe esse texto aqui para mim, por gentileza. Encontrei esse texto hoje, eu disse, meu Deus, vou levar para a igreja. Marcos 9, 32, nova tradução na linguagem de hoje. Põe aqui para mim. Marcos 9, 32, a gente vai orar. Põe um versículo antes. Acho que são 2 versículos antes para acabar. Aqui. Porque estava ensinando os discípulos, ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Então, aqui está dizendo que Jesus estava ensinando aos discípulos. Aí o que é que diz o verso 32? Olha lá. Eles não entendiam o que Jesus dizia. Diga comigo. Eles não tinham entendimento. Ok, o que é que pega a semente e coloca no lugar mais profundo da terra? O entendimento. Mas a Bíblia diz que eles tinham um problema. Mas tinham medo de quê? Como é que você recebe sabedoria? Como é que você recebe entendimento? Irmãos, nesse tempo que você estiver orando, lendo a palavra, o que você não entender, pergunte ao Espírito Santo. Amém? Para receber o quê? Entendimento, compreensão. Alguém pode dizer aleluia? E domingo nós vamos fazer, como eu expliquei para vocês que o povo de Israel faz. Vamos celebrar a palavra e celebrar aquele que nos ensina a palavra. Alguém pode dizer aleluia? Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus falou com você essa noite, diga amém. Quantos foram abençoados essa noite, diga glória a Deus. Eu também fui muito abençoado em poder compartilhar a palavra com vocês. Amém? Vamos repetir esta palavra de novo, de novo, de novo, de novo. Amém? Vamos tirar a palavra e ouvir essa palavra. Deixar essa palavra germinar dentro de nós. Fazê-la crescer dentro da nossa vida. Você aprendeu hoje uma forma simples como o reino funciona. O reino funciona como um homem que planta uma semente. Tudo começa pequeno como uma semente, mas obedece processo. Ainda que você tenha um alvo, que é o fruto não vem na imaturidade. O fruto só vem na maturidade. Você vai precisar respeitar o tempo do processo e não vai poder queimar etapas, saltar etapas. Amém? E assim como a semente se torna árvore, a palavra se torna fé dentro de nós. Amém? E as coisas acontecem longe dos nossos olhos quando estamos criando raízes. Mas funciona assim. Querido Jesus, obrigado por essa palavra e pelo entendimento que ela nos traz. Agora mesmo o Senhor está libertando teus filhos e tuas filhas hoje de toda ideia errada, antiga,
de que estamos em uma religião ou estamos num processo religioso. O Senhor não nos chamou para uma religião, o Senhor nos chamou para o reino. E o reino é a tua vontade seja sendo feita na minha vida. Seja feita a tua vontade hoje. Não é a minha vontade. Quando a minha vontade é feita, não é o reino. Quando a tua vontade é feita, então é reino de Deus. É a vontade do rei sobre seus súditos. Estou aqui, Jesus, trabalha na minha vida, que teu Espírito me guie e que me traga hoje a revelação da palavra, de que essa palavra é a semente, é tudo que eu preciso, é da semente, é do entendimento da palavra, para que ela seja, meu Deus, plantada no fundo do meu solo, no solo do meu coração, no solo do meu espírito, do meu homem interior. Meu Deus, que esta palavra esteja perto de mim, perto da minha boca, perto do meu coração, que eu fale a palavra, que eu plante a palavra dentro de mim, e que esta palavra germine, cresça, que ela primeiro crie raízes, ela se aprofunde dentro da minha vida, me dê maturidade para eu permanecer, porque esse é o segredo da vida cristã, permanecer, me dá raízes profundas, que eu seja uma pessoa, meu Deus, permanente, uma pessoa duradoura, uma pessoa, meu Deus, regular, uma pessoa que permanece crescendo na palavra. Senhor, ainda que eu não estou vendo como a semente cresce, ainda que eu não estou vendo como a semente germina, ela está crescendo, ela está germinando, porque o processo é longe dos meus olhos, mas está acontecendo, ela está crescendo dentro de mim, a palavra está se tornando fé dentro da minha vida, e ela vai gerar fruto, ela vai gerar resultado na minha vida, porque eu sou árvore que o fruto não é negado, eu sou árvore que o fruto acontece, eu sou uma árvore frutífera, meu Deus, e a palavra é que gera este poder na minha vida. Eu quero permanecer, meu Deus, na tua palavra, com a tua palavra. Leva-me, Senhor, a ter entendimento, porque o entendimento precede a fé, e aquilo que eu não compreender, não entender, que eu não tenha medo, vergonha de fazer pergunta, para que eu aprenda, que eu saiba celebrar a alegria que eu tenho de ser ensinado na palavra. Obrigado, meu Deus, te agradeço pelo ensino da palavra esta noite, obrigado porque eu pude ouvir a tua palavra, obrigado que a sua palavra foi plantada hoje dentro de mim. Eu te agradeço que essa palavra gere fé na minha vida, que jamais eu seja roubado, que a palavra jamais seja roubada da minha vida, que eu jamais me distancie da tua palavra, porque o teu reino funciona assim, com sementes, e o fruto é resultado de maturidade, que eu amadureça, que eu cresça, que eu me torne uma árvore frondosa, que eu dê resultado, o fruto no teu reino para a glória do Senhor. Que o Senhor trabalhe mais e mais na minha vida. Aqui estou, eu me entrego em tuas mãos, para a glória de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos entenderam essa palavra hoje? Fez sentido para você? Assim é o reino de Deus. Assim como pregamos Salmo 1 e a fotografia do justo, assim é o justo. Hoje foi ministrada a fotografia do reino. Assim é o reino. O reino é assim. O reino funciona dessa forma. E nós precisamos aprender como o reino funciona. Amém? Então nós vamos plantar sementes, porque o reino funciona assim, plantando sementes. Vamos plantar sementes no altar de Deus. Seja generoso. Entregue a sua melhor oferta. Não plante qualquer semente. Plante a melhor semente que você puder. Você tem seu dízimo, traga o dízimo, apresente seu dízimo diante de Deus e vamos fazer oferta e plantar os dízimos na casa do Senhor, para a glória de Jesus. Vamos ser generosos na casa de Deus. Toda a igreja, vamos plantar sementes no altar do Senhor. Em
Senhor, agradecemos pela alegria que temos de plantar boas sementes no solo fértil do Teu reino. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de plantar boas sementes no Teu altar. Sermos generosos na Sua casa. Temos um coração, meu Deus, grato pelo que estamos recebendo. Temos recebido muito mais do que podemos dar. Temos sido agraciados pela revelação da Tua palavra. Tua palavra tem nos feito crescer, tem abençoado nossa vida, nossa casa, nossa família. Temos achado um bom tesouro, que é a Tua palavra, a pérola de grande valor. Obrigado pelo Teu reino em nós. E queremos, meu Deus, Te louvar, Te engrandecer, Te adorar, plantando boas sementes no Teu altar. Somos gratos porque essas sementes também, sendo financeiras, elas geram colheita financeira. Isso gera colheita na casa, na família, nas empresas, nos negócios, em tudo que seus filhos empreenderem. Como diz a Tua palavra, eles prosperem. São como árvores frutíferas que dão fruto na estação própria, as folhas nunca murcham, e tudo que Teus filhos fazem prospera para a glória de Deus. Te louvamos, Te exaltamos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Amém. Então, lembrando que nós temos no dia 23 a reunião com os jovens, sábado, dia 23, às 18 horas. Se você tem filho jovem, adolescente, manda seu filho para essa reunião no sábado, às 18 horas. A reunião dos jovens é cedo, exatamente para eles não terem dificuldade de retornar para casa. No dia 23. E no dia 30, nós teremos o seminário de intercessão, onde seremos munidos de armas espirituais para ganharmos, para batalharmos pela nossa casa e a nossa família. Nós vamos estar aqui no dia 30, no seminário de intercessão, amém? E no final do seminário, após recebermos todas essas munições, essas armas que o Senhor vai nos entregar, nós vamos consagrar todas as famílias a Deus no final do seminário, amém? Então esteja aqui para você receber o óleo, o azeite sobre sua cabeça, consagrando a sua casa e a sua família a Deus, amém? Alguém vai dizer aleluia? Glória a Jesus. E vamos continuar então nossa leitura bíblica, amém? E domingo estaremos aqui às 9 da manhã para recebermos a palavra da fé que pregamos, como diz as Escrituras Sagradas. Aleluia. Levante suas mãos, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo no coração e lembre-se que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã.